Lucas capítulo 18, versículo 10 ao versículo 13. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Já o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê generoso, sê propício a mim, pecador. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, amigos, aleluia, neste horário que Deus nos dá para levar até você a palavra de Deus, nós vemos Jesus veio ao mundo para chamar pecadores ao arrependimento. Se Jesus viesse ao mundo hoje procurando pecadores, onde ele os encontraria? É natural imaginar que pecadores seriam encontrados em grandes números, em uma boca de fumo. Entre a autoridade do governo seria até normal procurar pecadores nos palácios do governo e nos gabinetes de legisladores. Muitas pessoas se surpreenderiam hoje, como também se surpreenderam naquela época ao perceber onde Jesus encontrou pecadores que precisavam do arrependimento. Sem dúvida, o Senhor, glória a Deus, ele reprova muitas das práticas dos lugares onde o pecado é abertamente aceito e incentivado. Mas também não devemos imaginar uma parede de separação entre os pecadores e os religiosos. Jesus, na verdade, encontraria alguns dos seus patéticos pecadores em posição de influência nas igrejas. Esse é um problema. Jesus ilustrou esta realidade com uma simples parábola quando deu o exemplo de 2 categorias de homens. Os fariseus foram vistos como alguns dos mais zelosos dos religiosos da época, e os publicanos, cobradores de impostos, foram desprezados como homens corruptos e desonestos que buscavam da sua posição de autoridade. Agora nós vemos o que diz aqui na palavra de Deus, nessa pequena parábola de Jesus que nós fizemos a leitura, que 2 homens sobem ao templo para orar, um fariseu e o publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, batia no peito: eu sou dono da razão, eu sou da igreja grande, eu sou pagador de dízimo, eu sou o cara. Então, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor me abençoe mais, para que o Senhor tenha misericórdia e faça grandes obras da minha vida. Meus amados irmãos, você que é uma pessoa que vive na prática do dízimo, que vive pagando o dízimo, se lembre, Jesus Cristo, nosso Salvador, não manda você pagar dízimo. Jesus nunca pediu dízimo para você, nunca mandou você devolver dízimo na sua igreja. Afinal de contas, evangélicos não pagam dízimos. Seguidores de Cristo, os filhos de Deus, não devolvem dízimos. Dízimos eram para os servos, para aqueles que eram da velha lei, para o povo que era considerado povo de Deus. Então, o dízimo hoje, a gente lendo o Novo Testamento, você não encontra nenhuma parábola, nenhuma passagem onde Jesus mande pagar dízimo. Pelo contrário, ele critica, ele mostra que é uma grande aberração. A única passagem é lá em Mateus 23 e outras que conferem também em outros livros, é que Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e não faz o mais importante da lei. Aí ele diz assim: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer, era a realidade que Jesus mandou eles pagarem o dízimo, porque eles eram da velha lei. Escribas e fariseus e hipócritas eram considerados assim. Agora, onde um filho de Deus é considerado um hipócrita? Pelo contrário, quando você é um hipócrita, quando você é uma pessoa infiel,
que vive nas inverdades da vida, você aceita Cristo de coração, glória a Deus, aí sim, pode ter certeza que se você era um infiel, você se torna fiel. Era uma pessoa velha, se tornou uma nova criatura, como disse Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo agora se fez novo, aleluia. Então, diante desse quadro que nós vemos aqui, que está escrito a palavra de Deus, Jesus viu mais esperança para o pecador do mundo do que para o religioso arrogante. A verdade é essa. O cobrador de impostos se via como pecador que necessitava. Ele necessitava da misericórdia de Deus, aleluia. Enquanto o religioso se via como um justo que merecia o favor divino. É assim que acontece. Antes de relatar esta parábola, o autor deste registro do trabalho de Jesus, ele explica. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Lucas 18:1. Então o problema não foi que o fariseu procurava obedecer à lei espiritual que estava em vigor, mas que se consideravam justos e superiores por seus próprios méritos. E nós não somos pessoas que temos méritos ou demérito para conseguir de nosso Deus o que nós queremos alcançar. Nós só conseguimos quando nós alcançamos o perdão através do sangue de Jesus derramado na cruz. Glória a Deus. Ele não sentiu orgulho do seu estado errado e não se contentou em continuar neste caminho errado. Ele entrou no templo de Deus, aleluia, e implorou ao Senhor, glória a Deus, confessando seus pecados e pedindo a misericórdia de Deus, aleluia. Ele mostra aqui a sua parábola com esta avaliação dos dois, dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Então, a questão é, Jesus terminou aqui mostrando que ele se exaltava, e ninguém deve se exaltar diante de Deus. Então, meu irmão, há uma situação lamentável que o homem fica separado de Deus quando ele se exalta. Eu jejum 2 vezes por semana, eu dou dízimo, eu sou fiel ao Senhor. E aí depois, quando passa um mês, por alguma razão, uma dificuldade, ele não teve mais condições de dar o dízimo. Aí acontece até alguma coisa diferente, uma família, um acidente, um problema, ele diz: é porque eu não dei o dízimo. Por quê? Porque ele não está liberto. Ele confia em si, ele ora de si para si. É como fazia esse homem, ele orava de si para si mesmo. Como seria hoje a situação também para você? Será que você estaria se justificando também? Eu sou um dizimista, eu sou uma pessoa abençoado porque sou fiel ao Senhor. Você não é abençoado porque é fiel ao Senhor, não. Em dízimo, não. Você é abençoado porque Jesus te abençoou, morreu na cruz para te salvar. Dízimo não salva ninguém. Dízimo hoje é uma maldição, porque são coisas do Velho Testamento. O que Jesus disse? A lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Então, Paulo, escrevendo também a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, diz que a lei foi abirrogada, o Velho Testamento foi abirrogado. Aí nós vemos também lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 12, dizendo que mudando-se o sacerdócio, necessariamente também muda a lei. Então a lei mudou. E por que mudou? Porque lá no versículo 18 do capítulo 7 de Hebreus, ele diz que ela foi abirrogada. Ela foi extinta pela sua fraqueza e a sua inutilidade. O que é isso? O Velho Testamento. Então vivemos hoje uma nova aliança. Jesus, celebrando a ceia, no capítulo 26, versículo 27, ele disse: este é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, não por todos, porque todos não querem. Então vários trechos dentro da palavra de Deus, nós mostramos aqui. Você acompanhe, passe a fazer a leitura, abrindo a sua Bíblia, para conferir, para que depois você possa me jogar pedra. Porque são muitos, milhares de igrejas hoje, e muitos pastores, que se dizem pastores, pregando o Velho Testamento, roubando as pessoas, tirando o dízimo, e dizendo que estão abençoados, que você vai ser abençoado porque é fiel a Deus.
com base no Velho Testamento, quando o Velho Testamento já não existe hoje como base, como regra de doutrina para aquele que serve a Cristo. Senão Jesus teria ficado na mesma doutrina de sumo sacerdote Anás e Caifás. Pelo contrário, Anás e Caifás foram eles, esse sumo sacerdote, que incitaram o povo para matar, quando estava lá diante de Pilatos. Crucifica ou mata. E nós fazemos o quê? Está aqui Anás e Barrabás do lado, incitando o povo. Lá o presidente perguntava: o que nós faremos com Jesus o Nazareno? Aqui está Anás e Caifás do outro lado dizendo: nos crucifica, mata, e o povo acreditando naquelas palavras. A mesma coisa hoje. Quantas pessoas que estão aí, milhares de pessoas dizendo: não, pastor Bibi é um falso profeta porque está pregando contra disso. Meus irmãos, meus amigos, pelo amor de Cristo, vamos ler a palavra de Deus. Jesus está voltando e Jesus não vai levar seguidor de Malaquias. Jesus vai levar seguidor dele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele não vai levar outros contrários. A gente vê exemplos de amigos. Coisa boa é ser amigo de Deus. Devemos olhar para esta parábola, meus irmãos, como se fosse um espelho para revelar o nosso próprio caráter. Se acharmos que Deus nos aceita por nossas próprias bondades, ou porque nosso procedimento é melhor do que a conduta de outras pessoas, esta parábola fala para nós: jamais chegaremos à presença do Senhor. Não pode, não acontece isso. Só acontece o homem chegar diante do Senhor quando ele se humilha, quando ele aceita a palavra e aceita Cristo, as suas palavras, a seguir aos passos do Senhor. É como recebemos essa palavra. E como podemos receber esse ensino? Vamos ser justificados da humildade ou rejeitados por causa de nosso orgulho? O que você acha? O que você quer? Então, como nós falamos a princípio, a Bíblia revela que Jesus é o caminho, mas ele diz: não, o caminho para mim é Malaquias, o caminho para mim é o ensinamento do Velho Testamento, é Moisés. Quando tudo isso já passou, quem era Moisés? Um amigo de Deus, tão amigo que Deus o levou para si. Quem era Malaquias? Outro profeta de Deus, todos amigos de Deus, escolhidos por Deus. Mas na verdade, quem é o caminho? Aleluia! Quem nos leva aos céus? Moisés, Malaquias, os profetas. Jesus disse: os profetas passaram. Agora todos que quiserem vir a mim, têm que se humilhar. Tome a sua cruz e siga-me. Então, quem nos leva aos céus, quem é o caminho, é Cristo. Não é Moisés, não é Malaquias. Não adianta usar um termo do Velho Testamento para querer se justificar diante de Deus. Esses dois homens sobem. Eles sobem para a oração. Já pensou? Aqui está no capítulo de Lucas, capítulo 18, versículo 10 a 13. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu se justificava diante de Deus: eu não sou como esse aqui, demais homens adúlteros, pecadores, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Era assim que ele estava orando. Já aquele publicano, estando de pé, de longe, não usava nem levantar a cabeça, nem os olhos, e batia no peito dizendo: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Então, meu irmão, porque quando a gente faz isso, a gente está de acordo com as santas palavras do Senhor, a santa palavra de Deus que vem dos lábios sacrossantos de nosso Cristo. Então, o dinheiro é nossa ferramenta, sim, não nosso dono. Muitas pessoas são escravas do dinheiro, lutam tanto para ter dinheiro que, na verdade, nem tem tempo para gozar da sua prosperidade. O desejo de ter coisas e acumular riquezas domina a vida de muitas pessoas. Uma das táticas mais eficazes do diabo é exatamente apagar o zelo do cristão com preocupações financeiras. Em Mateus 13, 22, Jesus ensinou claramente que nós temos que escolher entre os dois senhores. Mateus 6, 19 a 34. Você escolhe um ao outro, não pode servir a Deus e ao demônio. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, disse Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 19. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem ferrugem consomem, nem os ladrões minam e nem roubam. É o que está escrito. Uma ferramenta e não nosso dono. O nosso dono é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Há muita preguiça e desonestidade no mundo, mas os discípulos de Cristo têm que tirar tais atitudes pecaminosas de suas vidas. Devemos trabalhar honestamente e diligentemente, irmão, lembrando que o Senhor está nos observando.
Glória a Deus. Nos diz lá o que o preguiçoso está sempre se enrolando em negócios que ele diz: trarão riquezas fáceis e rápidas. Homens sem entendimentos têm cometido o mesmo erro por milhares de anos. O que nos diz lá em Provérbios 28, 19 e 20? O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios, a preguiçosos, se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Ô meu irmão, é essa a palavra de Deus. Para quê? Principalmente colocar o braço no pescoço de alguém, dizer: eu sou amigo, esse aqui é meu irmão, eu vou ter esse aqui em primeiro lugar no meu coração, um braço no pescoço e outro no bolso, roubando o irmão, em nome de Deus. Como é que todos nós somos de um único Senhor, a saber, Jesus Cristo, e tem um Senhor na igreja, levando de você seus bens materiais? Meu irmão, ajude na sua igreja, ajude no trabalho de Deus, ajude aos pobres, ajude ao necessitado, ajude o dirigente da igreja com sua oferta. É válida, está escrito: quanto mais você semear, mais você vai colher. Mas dízimos hoje é maldição. Quem lhe diz é pastor Francisco das Chagas Castro Filho, vulgo Bibi. Biblicamente, na palavra de Deus, lhe mostro, estou mostrando aqui, dentro do contexto bíblico, que a lei e os profetas passaram. Paulo diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. E está escrito em João capítulo 1, versículo 17, dizendo a palavra de Deus lá no Evangelho, que a lei de Moisés passou e a graça e a verdade permanece, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então aceite Cristo. E Cristo disse, para encerrar esta palavra, Jesus disse em Mateus 10 e 8, glória a Deus: curai os enfermos, limpar os leprosos, expulsar o demônio, de graça recebeste, de graça dai. Faça isso. Receba a palavra de Deus e viva uma nova vida na pessoa do Senhor. E sabendo que você, com dinheiro ou sem dinheiro, vai morrer. E em breve estaremos diante de Deus, e aí sim vai chegar o momento que você vai querer se justificar e não pode, porque diz a palavra que Jesus Cristo vai naquele dia separar as ovelhas dentre os bodes. Os bodes vão ficar ao lado da esquerda e as ovelhas ao lado da direita, e os bodes vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome, falamos novas línguas e fizemos maravilhas no teu nome. E quem é que faz, meu irmão? Quem é que faz maravilhas? Quem é que expulsa demônio? Quem é que cura muitos aí? Não são crentes? É esse tipo de crentes, esse tipo de oração que nós falamos aqui, que 2 homens subiram para se justificar diante de Deus. Os cobradores de dízimos não se justificaram. Eles não se justificam porque eles são fiéis em dízimo, não. Dízimo é maldição. Quem é que nos leva aos céus hoje? Jesus, o nosso Salvador, de graça. E onde estão os teólogos? Onde estão os pastores? Onde estão os homens que leem a Bíblia? Onde estão eles que dizem serem sábios? E aqui está uma palavra, aqui está a Bíblia, aqui estou eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para revogar todo esse tipo de maracutaia que eles pregam aí. E eu prego aqui, prego no rádio, prego em qualquer lugar, e ninguém diz nada, nada, nada. Por quê? São covardes, são ladrões. É preciso o homem se converter e aceitar Jesus, porque não adianta. Quando Jesus vier, ele nos levará, e aí sim vai chegar o dia do julgamento final, e os bodes vão ficar ao lado da esquerda. Aí eles vão se justificar: não, nós fizemos maravilhas, nós curamos em teu nome. Jesus vai dizer: nem vos conheço, malditos. Amarrai-o de pé e mão e jogar nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentro. No entanto, aqueles que estão seguindo os passos do Senhor Jesus, está escrito que ele disse: vinde bendito do meu Pai, possuir o Rei dos céus por herança, tirar dos menos favorecidos, como muitos fazem aí, e se justificam homens de Deus, e o pior, milhares de pessoas todo tempo aplaudindo e ouvindo esse povo. É uma coisa triste e lamentável, só Jesus na causa. Meu amor, já se sente. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Senhor, nesse momento levantamos a nossa voz ao teu trono, pedindo em nome de Jesus, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Oh meu Deus, tenha piedade, nos conceda da sua paz, do seu amor. Em o nome de Jesus te peço por nós todos, desde agora e para sempre. Amém.